Bom, boa noite a todos. Desculpas aí porque eu estou com dificuldades de imagem aqui pela minha conexão. É um prazer aí estar recebendo conosco hoje um grande amigo de longa data, doutor Fernando Superreg Dias, que vai falar para nós hoje sobre a saga do catéter de artéria pulmonar na especialidade. E o Fernando, de alguma forma, com sua carreira na medicina intensiva, acompanhou aí muito de perto essa saga e, com certeza, ninguém melhor que ele para poder nos falar sobre esse assunto, que tem tanta relevância e tanta importância aí dentro da especialidade, em especial para a turma mais nova. É importante se contextualizar e entender um pouco dessa evolução. Fernando Dias já foi presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, está agora em Porto Alegre e atualmente no Hospital Universitário de Canoas, no Rio Grande do Sul. E atualmente faz parte do Comitê de Cardiointensivismo da AMIB e também é membro do conselho da World Federation. Fernando, por favor, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ederlon. Muito obrigado, Caio. É uma satisfação muito grande, né? Eu considero um presente, né, poder falar desse tema. Se pudesse tirar essa... tem um quadro aqui na minha tela, e se pudesse remover, facilitaria. Ele não deixa eu tirar aqui. Você talvez possa minimizar ele, então, clicando lá em cima. Perfeito. Agora sim. Para falar de um tema extremamente interessante, que é a monitorização e o catéter da artéria pulmonar, conhecido Swan-Ganz, ele, digamos assim, foi a principal ferramenta, né, para melhorar o nosso entendimento, né, na fisiologia cardiovascular e na fisiopatologia dos estados de choque. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para declarar. E eu dividi assim essa apresentação para nós conversarmos, assim, tentando responder 3 perguntas, né? Doutor Fernando, compartilha a tela novamente, que ela saiu, por favor. E agora? Perfeito. Excelente. Certo. Então, procurar responder essas 3 perguntas, né? Como nasceu o Swan-Ganz, quando escolher e por que utilizar essa ferramenta. Quem já esteve em Santa Mônica sabe que é uma praia, né? Uma enorme extensão de areia, o frio do Pacífico, né? E o Swan, em setembro de 1966, relata, pensando nas frustrações de mais um dia, e naquela época o choque cardiogênico, ainda como é hoje, né, uma importante complicação do infarto agudo, mas a mortalidade naqueles tempos beirava 80%, 90%, e dizer que estava pensando nas frustrações de mais um dia, de como resolver para tentar monitorizar a hemodinâmica desses pacientes. E ele viu um veleiro e, vendo esse veleiro se ingrar ao mar, não é, com uma enorme vela, né, num mar aparentemente calmo, ele pensou, por que não colocar uma vela no catéter? Ao transpormos isso, né, para o paciente com baixo débito, o mar calmo e a vela no catéter, o balonete, tudo isso foi construído, né, com a ajuda desse senhor aqui, que era o engenheiro David Chonette, é o último nome que aparece no estudo clássico que eu vou mostrar depois para vocês,
porque o senhor queria colocar uma vela, e a ideia de transformar a vela em um balonete foi do David Chonetti. E a partir daí, então, se conseguiu, né, acessar as cavidades cardíacas sem lesar, né? Não tinha extremidade do catéter, o balonete ele abrange toda a extremidade, e com isso, mesmo em situações de baixo fluxo, avançar o catéter para a avaliação de hemodinâmica que se faz necessário nesses casos. Recuando um pouquinho no tempo, algumas ideias de como funciona a fisiologia cardiovascular tiveram assim contribuições importantes, e uma delas foi desse cirurgião do Alfred Blalock, que foi quem melhor conseguiu, naquela época, em 1934, evidenciaram aqui nos estados de choque há uma disfunção circulatória periférica que altera, né, a proporção continente-conteúdo. Se nós tomarmos, por exemplo, um paciente com 70 quilos com choque séptico, com uma volemia estimada de 5 litros, a partir do momento que ele tem vasodilatação importante, ele vai continuar, numa fase inicial, ainda com a sua volemia de 5 litros, mas pelo aumento da cavidade, da capacitância do sistema cardiovascular, a gente precisa repor volume nesses pacientes. E hoje em dia nós sabemos que essa reposição de volume ela precisa ser feita cada vez de maneira mais criteriosa, não é, para impedir a iatrogenia. Nós sabemos que o oxigênio, quando chega a nível celular, ele vai ele chega até a célula, né, através de maneira convectiva, para chegar na mitocôndria através de difusão, e se nós tivermos edema rondando a célula, esse oxigênio não vai conseguir se difundir. E um outro aspecto importante, né, é o Carl Wigner, já nos anos 50, caracterizando o que nós conhecemos hoje como um choque refratário, né, a insuficiência cardíaca, a falência cardiovascular irreversível. Né? Então, foram conceitos importantes que pavimentaram o caminho, né, até chegar na década de 60 para o desenvolvimento da motorização hemodinâmica invasiva no choque. Esse é um estudo publicado, né, em 1970. O catéter inicial, né, com balão, ele não media ainda o débito cardíaco, né, só media a pressão de oclusão na artéria pulmonar, a pressão na artéria pulmonar e a pressão venosa central. A capacidade de medir o débito cardíaco foi feita 2 anos mais tarde, numa outra publicação, né, capitaneada pelo Dr. Gans, e a partir daí a gente conseguiu, né, ter, além das medidas de pressão, o cálculo do débito cardíaco, que até hoje ainda é o gold standard, quando as outras ferramentas de monitorização são introduzidas na prática da terapia intensiva. Eu diria que esses 2 estudos, principalmente esses 2 estudos que eu vou mostrar agora, eles já são pós o uso da ferramenta, mas eles fazem parte da história. Não é? Esse aqui é o estudo clássico do James Forrester, não é? Quando ele dividiu, né, os pacientes com infarto agudo em 4 grupos, né, com base no índice cardíaco, né, abaixo de 2,2 e na pressão de oclusão acima de 18, que caracterizava o grupo de pacientes com choque cardiogênico, que era o foco do tratamento, não é, desses pacientes que tinham uma mortalidade extremamente elevada. E também, alguns anos mais tarde, né, a doutora Margaret Parker desenvolveu um estudo com o uso da motorização hemodinâmica também, e esse talvez seja um dos primeiros trabalhos, um grupo pequeno de pacientes, 20 casos, que utilizou a motorização hemodinâmica e o uso, né, de imagem. Como a ecografia ainda nessa época, a cardiografia nessa época ainda não estava bem desenvolvida, a fração de ejeção foi estimada através de estudo com radioisótopos, mas já mostrava que a motorização hemodinâmica ela funciona como um método de avaliação extremamente importante, mas não prescinde, não é, de outras formas para complementar a avaliação. Assim como as outras formas de avaliação também não prescindem do catéter da artéria pulmonar. E pegando o modelo da sepse, né, hoje em dia se discute muito, agora em 2016, né, com o sepse 3, né, toda essa celeuma de discussões,
É só para ilustrar para vocês que esse estudo aqui, essa revisão, né, de 1958, nos mostra que tudo que a gente faz para a sepse hoje, por exemplo, é igual, não está nada diferente, né? Uso de antibiótico, melhorar a capacidade de resposta do hospedeiro, transfusão, reposição de volume, vasopressor. A gente já tem aqui o glorioso corticoide, controle do foco, oxigenação, controle de temperatura e suporte metabólico. Isso é para colocar os senhores assim que o importante é a maneira como a gente faz, e é óbvio que os estudos vão nos mostrando quais os melhores caminhos, né, que nós temos, que são muitos, para atingir os objetivos terapêuticos, que é restaurar, não é, a hemodinâmica e, por consequência, a perfusão tecidual no paciente com choque. Bom, quando é que a gente vai escolher o swan Ganz? O que precisa, né? O intensivista, o cardiologista, quem está na terapia intensiva precisa, primeiro, saber indicar. Qual o momento em que eu vou utilizar essa ferramenta? Eu preciso conhecer a técnica, eu preciso um grande conhecimento de fisiologia para saber interpretar as variáveis, né? Eu tenho que entender as limitações do método, todo método tem limitações, e é óbvio que eu também preciso saber, né, ter um bom conhecimento de farmacologia para elaborar um plano terapêutico adequado. Sem esses predicados, né, quem se pretende, né, utilizar a monitorização dinâmica e as suas informações, fica bastante difícil. Eu sempre digo que numa UTI, se o uso da monitorização dinâmica vai ser feita somente pelo plantão da manhã, pelo pessoal do dia, é melhor não utilizar o catéter. Não utiliza a ferramenta porque é um procedimento invasivo, não é? E eu posso provocar iatrogenia se eu não souber utilizá-lo corretamente. Essa aqui é uma revisão antiga, não é, em que a gente já discutia, né, as principais indicações. E vocês vejam que a época, né, isso aqui é de 1991, nós tínhamos assim uma gama, né, de situações, né, tanto em paciente clínico como em paciente cirúrgico, para indicar a monitorização hemodinâmica. Alguns anos depois surgiram então consensos, né? Esse aqui do American College of Cardiology, esse aqui da ASA, né, da Sociedade Americana de Anestesia, buscando normatizar a indicação do catéter da artéria pulmonar, sempre com foco na patologia e não, né, com foco na necessidade de qual informação eu preciso para tratar um determinado paciente. Posteriormente, né, se acirrou um debate, né, em aqueles que propalavam, né, a ideia de que o catéter da artéria pulmonar não era útil, que provocava dano, que aumentava a mortalidade, não é? E aqueles, não é, que perguntavam, questionavam se o problema seria realmente da técnica, não é, ou de quem estava se valendo dessa metodologia, né, dessa tecnologia para tratar o paciente com disfunção circulatória. De uma maneira mais objetiva, o que a gente precisa quando utiliza não somente o catéter da artéria pulmonar, não somente o swan Ganz, mas qualquer ferramenta? O que eu preciso? Eu vou utilizar essa ferramenta para quê? O que eu quero saber? O estado volêmico, né, a pré-carga. E eu tenho que saber o que essa pré-carga me proporciona de fluxo, de débito. E é óbvio que, para eu ter um débito, eu tenho que ter um desempenho ventricular adequado, então, seja a função sistólica ou diastólica. Alguns pacientes, né, principalmente aqueles que evoluem com SARA, e a gente viu muito isso agora na pandemia, não é? Pacientes com hipoxemia grave, pacientes pronados, não é? Sem uma monitorização adequada, e eu preciso saber a resistência vascular, principalmente a resistência vascular pulmonar nesses pacientes, e a pressão na artéria pulmonar, porque aqui, se eu colocar níveis elevados de PIP nesses pacientes, eu vou ter, não é, um sofrimento significativo do ventrículo direito, não é, com o conhecido, né, efeito Bernheim ao contrário, deslocamento do septo para o ventrículo esquerdo, e com isso agravando ainda mais, não é, a oxigenação tecidual. Quando eu foco em recrutamento alveolar, eu não posso esquecer do ventrículo direito nunca, porque, do contrário, eu não vou conseguir atingir as metas de normalizar o metabolismo do oxigênio em função da queda do débito cardíaco nessa situação.
Hoje, então, o que se discute, né, quando se avalia o catéter artéria pulmonar? Sem dúvida que é uma metodologia confiável, uma avaliação confiável, pode ser feita à beira-leito, não precisa levar para laboratório nenhum, é só o conhecimento das ondas e de saber a conhecer a técnica de maneira adequada, nos proporciona uma motorização contínua. Né? Existem modelos de catéter artéria pulmonar que eu posso ter de maneira contínua o débito cardíaco, o volume diastólico final do ventrículo direito, a saturação venosa do oxigênio misto, né, que é muito mais fidedigna do que a saturação do oxigênio venoso central, porque o oxigênio coletado na extremidade distal do Swan-Ganz, ele contém o sangue proveniente das veias de TBS do pulmão e do seio coronariano, nos dando uma ideia mais precisa da utilização e do transporte de oxigênio a nível sistêmico. E é óbvio que permite o entendimento, não é, da hemodinâmica, o que está acontecendo com esse paciente. As preocupações, ou o que seriam, poderia ser assim, precauções, não é, nesses pacientes, né, são aspectos de segurança, e é óbvio. Qualquer procedimento invasivo tem seus riscos. A gente vê hoje, por exemplo, pacientes em ECMO deambulando na UTI. Então, e vocês sabem, né, que um catéter, uma canulação de um vaso para fazer ECMO é muito calibroso, né, e isso pode sanguinar o paciente em 1 minuto. A habilidade para implementar. Então, aqui está talvez uma das grandes resistências ao catéter artéria pulmonar, porque, infelizmente, com o passar dos tempos, independentemente do tipo de interesse que motivou taxar o catéter artéria pulmonar como uma ferramenta que não reduzia a mortalidade e que também poderia aumentar essa mortalidade, isso não funciona. Porque se a gente for pensar assim que o catéter artéria pulmonar não reduz mortalidade, no infarto agudo eu nunca mais iria fazer um eletrocardiograma. O eletrocardiograma não reduz mortalidade, né? Então, se eu comparar paciente com sepse por germe multiresistente, eu vou chegar à conclusão que, eventualmente, alguns antibióticos utilizados para esses pacientes guardam uma associação com aumento de mortalidade também. Então, isso é muito difícil, existe muita falácia, não é, nessas afirmativas. Claro que a interpretação é difícil, precisa de conhecimento, de fisiologia. Né? Agora, eu pergunto, dá para rivalizar com o eco? Não, eles se complementam, mas também para interpretar de maneira adequada o ecocardiograma, tem que ter conhecimento. E isso aqui, de não provar benefício, não tem nenhum estudo, nenhuma forma de monitorização que, per se, reduza a mortalidade que tenha benefício, se aquele que está pilotando não tem o conhecimento adequado para usar essa informação, não é, em benefício do paciente. E esse é o estudo, não é, que motivou toda essa discussão, não é, do Alfred Cornus, publicado aí já há mais de 2 décadas. Só que, né, nesse estudo aqui, né, um grande número de pacientes já estava com insuficiência respiratória estabelecida e, principalmente, falência de múltiplos órgãos. Né? Então, era um grupo de pacientes que tinha muito pouco, né, para se beneficiar com o uso do catéter artéria pulmonar. Eu justamente utilizo uma ferramenta para monitorizar a hemodinâmica e, com isso, melhorar a perfusão antes da ocorrência de falência de múltiplos órgãos. Depois que ela está instalada, a sua utilidade perde valor. Posteriormente, alguns anos depois, nessa avaliação, o grupo de pacientes que mais se beneficia com o uso de catéter artéria pulmonar é o grupo de pacientes com choque. Nos outros grupos de pacientes, como paciente com trauma, para diagnóstico cardiológico, vascular, enfim, na SARA também houve uma redução significativa. E aqui, né, na insuficiência respiratória, vale lembrar, né, que houve uma redução na incidência a partir do momento em que passamos a dar menos volume para os pacientes. Né? Então, isso também reduziu. E, sem dúvida, né, que o grande grupo de pacientes que pode se beneficiar com a monitorização dinâmica é o paciente com disfunção cardiovascular. E desses pacientes, né, esse aqui é um estudo recente, agora de 2020, com um número significativo de pacientes, vejam, mais de 360 mil pacientes com choque cardiogênico, somente 8% colocou o catéter artéria pulmonar. Ainda é muito pouco. Né? E eu vou mostrar para vocês depois um outro estudo, né, em que a gente observa que o catéter artéria pulmonar, nesses pacientes, mesmo
você sabendo da gravidade, ele é colocado tardiamente. E aqui está esse estudo. É um estudo do Genser, mostrando que o percentual de pacientes que colocam catéter arteriopulmonar, não é, de acordo com essa nova classificação do choque cardiogênico, vejam que, obviamente, não vou colocar alguém no estágio A, não é que não tem hipotensão, taquicardia ou hipoperfusão, mas a partir do momento em que eu passo a ter hipotensão, eu preciso estar alerta. E vejam que no estágio C, quando eu tenho hipoperfusão, né, e o meu paciente ainda não deteriorou, só 3% coloca o catéter arteriopulmonar. E a grande maioria, praticamente 50%, só vai utilizar a monitorização hemodinâmica depois que o choque está declarado. Isso me lembra uma afirmativa do Dr. Shoemaker há muitos anos, quando ele esteve em Porto Alegre. Ele proferiu uma conferência sobre choque. E ele disse que todo médico sabia fazer o diagnóstico de choque. E fez uma pausa, contemplou a plateia, e aí ele disse, nos estágios finais. E isso é o grande problema, é o identificar o paciente antes que ele deteriore. Porque nós sabemos que no choque cardiogênico, a partir do momento em que esse paciente entra naquela espiral clássica, né, desenvolvida pelo grupo do Shock Trial, do Hollenberg, a gente sabe que isso aí praticamente é um caminho sem volta. Identificar esse momento é difícil, eu sei que é difícil, mas é preciso, né, uma motorização tanto clínica quanto hemodinâmica de perto, para que a gente possa identificar esse paciente e oferecer o melhor tratamento. O que acaba acontecendo? Essa vinheta aqui é para retratar, não é, o que a gente vê no dia a dia. Né? O paciente tem lá a sua crise hemodinâmica. A macrohemodinâmica ainda é responsiva. Né? O óxido nítrico ainda não fez o estrago na microcirculação, né? Não houve ainda distúrbio de perfusão através de microtrombos, enfim. E aí é aquela conversa que a gente ouve. Vamos observar, quem sabe vamos usar um pouco mais de volume, vamos repetir o lactato para ver como é que está. Não está muito alterado ainda, então pronto, se passa para o próximo turno, então tudo bem. E aí o paciente vai avançando, inicia com sofrimento da microcirculação, e isso não precisa mais de 6 horas, né? Até que no momento em que cai o metabolismo oxidativo, e esse paciente, por exemplo, nada contra a monitorização nem invasiva, mas assim, o score para avaliar moteamento, né? Quando o moteamento chegou na raiz da coxa, já foi. E aí o que acaba acontecendo? Esse doente já vai estar com a dose de noradrenalina acima de 1 micrograma, muitas vezes desenvolve coagulopatia, o lactato subiu, e aí a gente consensua, bom, esse doente não se beneficia mais, então vamos no próximo caso. E assim vai. Se perde, né, esse tempo precioso para monitorizar um paciente com choque circulatório. Esse estudo aqui é uma análise pós-hoc do Peckman, que foi um estudo feito no Reino Unido, publicado em 2005, e é muito interessante, porque mesmo sendo uma análise pós-hoc, o que ele nos mostra? Os pacientes que foram randomizados em até 16 horas e que tinham um SOFA, né, abaixo de 7, eram aqueles que se beneficiavam mais com a monitorização hemodinâmica. O que isso significa? Se eu pegar um SOFA de 6, então, seria o meu paciente que esteja em ventilação mecânica, só o simples fato de estar em ventilação, eu ganho 3 no SOFA, e com uma dose de noradrenalina não superior a 1 micrograma por quilo. E aí eu tenho um SOFA de 6 e eu vou, né, precocemente fazer uma intervenção. É óbvio que eu vou ter que avaliar muito bem esse meu paciente. Poxa, uma infecção urinária é uma coisa, um choque cardiogênico é outra. Eu tenho que saber, né, a etiologia da disfunção circulatória e levar isso em conta para tomar a melhor decisão. De uma maneira geral, quando a gente utiliza a monitorização hemodinâmica com todas as ferramentas, o catéter arteriopulmonar é designado para UTI. Né? E em alguns grupos de pacientes onde a gente tenha, né, uma equipe de anestesia capacitada, apta, né, esses pacientes também podem se beneficiar da monitorização hemodinâmica com Swan-Ganz no transoperatório. O conhecimento da técnica ele é fundamental. Eu não vou me ater aqui, né, pela questão de tempo, né, para descrever questões técnicas, até para a gente ter um tempo para discussão, mas, idealmente, o catéter arteriopulmonar ele pode ser colocado pela jugular direita ou subclave, preferencialmente, né,
pela jugular, obviamente, que vai ser guiado por eco, e a sua extremidade, né, ela não deve ficar mais do que 3 a 5 centímetros da linha média, né, e vocês vejam essa curva mostrando o ventrículo direito, né? A curva aqui já é um pouco fechada, né, mostrando, isso é uma maneira que a gente pode inferir, né, que eu já tenho algum grau de pressão, né, na artéria pulmonar pela essa curva fechada. Vocês verão um outro raio-x mais adiante, né, de um paciente com uma dilatação significativa do ventrículo direito. E é óbvio que se eu não conheço a técnica, eu tenho um risco muito grande de cometer iatrogenia, né, e aí a culpa não é do catéter, né, a culpa é de quem está se valendo do método sem conhecer adequadamente. Normalmente, com 35 centímetros de catéter introduzido, eu tenho que ter curva de ventrículo direito, no máximo. Se eu tiver um ventrículo direito muito dilatado, talvez 38, assim, exagerando 40 centímetros. Se eu não tiver, eu desinsuflo o balonete e recuo, né, até o lado direito, e eu inflo e vou novamente. Isso é fundamental. Catéter da artéria pulmonar, para ser avançado, tem que estar com o balonete insuflado. Para ser recuado, tem que estar com o balonete desinsuflado. Isso é uma regra básica, né? Se vocês colocarem no PubMed, vocês vão ver que tem muitos relatos de lesão de válvula tricúspide, de trabécula, de ventrículo direito, do músculo papilar, porque, obviamente, né, se o indivíduo recua o catéter com o balonete insuflado, ele pode enganchar numa cordoalha e trazer, né, a válvula tricúspide junto. Esse é um relato, né, de uma iatrogenia, e vejam que isso aqui é do Dr. Canus Chatterjee, não é? Mostrando, né, que se a gente não estiver atento, né, quando faz o procedimento, eu posso canular, não é, a carótida. E vejam que, nesse caso, né, a cada vez que o balonete era insuflado, né, o paciente tinha um ataque isquêmico transitório. Vejam que bizarro. Então, é fundamental eu conhecer a técnica. E aqui, né, tem que ser um puxão de orelha para quem passou, porque ele não reconheceu que estava, né, tendo uma curva arterial, né, ao invés de uma curva venosa, na hora em que acessou o vaso desse paciente. A interpretação das variáveis ela é fundamental. Então, eu tenho que conhecer, né, quando o catéter está no átrio direito, cava superior, né, para ver a pressão venosa central. No ventrículo direito, eu tenho uma onda monofásica. Não é? Na artéria pulmonar, né, eu vou ter uma elevação da pressão diastólica e a presença, né, da incisura dicrótica, né, que corresponde ao fechamento das válvulas semilunares. E quando o paciente está ocluído, né, eu tenho uma redução dessa pressão, né, e novamente com curvas, né, de sistema venoso. Para que eu tenha de maneira fidedigna, esteja medindo, na verdade, pressão vascular e não pressão alveolar, o catéter tem que estar na zona 3. E vocês sabem que a zona 3 eu tenho uma pressão venosa maior do que a pressão arterial e maior do que a pressão alveolar. Né? Aí vocês, isso aqui, se a gente pensar num indivíduo em posição em pé, no leito, né, o catéter ele deveria estar nessa ponta com o balonete apontando para baixo do átrio direito. E isso a gente consegue fazer com um raio-x lateral. Né? Normalmente os técnicos em radiologia não gostam, não é, de fazer esse raio-x, mas é uma maneira que a gente pode fazer e isso é confiável. Se o catéter não estiver, né, em zona 3, eu posso ter todas essas variações. Veja como é que fica, né? Então, aqui eu estou medindo nitidamente pressão alveolar. Né? A cada incursão inspiratória sobe, né, mostrando a elevação da pressão. Então, não estou medindo pressão de oclusão nesse paciente. Por isso que é fundamental o conhecimento da técnica e o posicionamento adequado da extremidade do catéter. Se usa muito, né? E isso foi muito utilizado a partir do estudo do Rivers com pressão venosa central em pacientes com sepse e choque séptico, né? Mas esse estudo aqui desse anestesista, do Denis Mangano, já tem aí mais de 40 anos, em pacientes com fração de ejeção abaixo de 40% em pré-operatório
de cirurgia de revascularização miocárdica, se eu tenho disfunção ventricular, eu não posso utilizar a pressão venosa central como um substituto da pressão de oclusão para estimar a pré-carga do lado esquerdo. Vejam, esse caso aqui é emblemático. Eu tenho uma PVC aqui em torno de 5, pressão de átrio, e a pressão de oclusão aqui acima de 25. Então, nesses casos, eu tenho que ter uma ferramenta que me dê ideia da pré-carga do lado esquerdo do coração. Então, na disfunção ventricular esquerda, não funciona utilizar a pressão venosa central. Para avaliar, então, como essas intervenções que a gente... Tudo bem? Acho que ficou mudo. Só aproveitar esse momento aí para... Tem um ruído, eu não sei se é um vento que está batendo no microfone, algo do tipo. Desapareceu agora. Deixa eu ver. Sim, eu acho que agora saiu. Sumiu o ruído. Perfeito, obrigado. Isso, desliguei. Mas tudo bem. Está me ouvindo? Perfeitamente. Agora está bom. Então, esse estudo aqui foi um estudo que o Dr. Ciro Mendes capitaneou para a gente avaliar a variabilidade de intervenções. A gente utilizou os mesmos critérios utilizados pelo autor do estudo original, do Manu Jain, para avaliar intervenções terapêuticas, comparando o catéter da artéria pulmonar com o eco. Então, muda a ferramenta, muda a abordagem, indicando que não é aquilo que eu falei no início, porque se o ventrículo não conseguir bombear esse sangue, ele vai acumular. E tudo isso é importante. Então, não é o método per se, e sim o que a gente faz com a informação que esses métodos nos proporcionam. Um outro estudo que nós fizemos, esse survey que já tem alguns anos aí, e vejam, vocês sabem, eu já comentei agora, que a saturação oxigênio venoso misto se dedigna. E os respondentes aqui, saturação venosa central ao invés da mista. Está me ouvindo? Ok. Se a gente for considerar como limitação do método, já que querem que reduza a mortalidade, vejam, a alteração fisiológica, e qual é o tratamento? Então, no paciente em choque com hipotensão, não é o Swan-Ganz que vai melhorar, fluido, vasopressor e assim por diante, o fluxo, a congestão, fluxo coronariano, falta de miocárdio, infecção, enfim, para cada uma dessas alterações, eu tenho um tratamento específico. A monitorização, ela me ajuda a eu utilizar essas variáveis para a melhor tomada de decisão desses pacientes. E aquilo que eu comentei com vocês anteriormente, do uso da ecocardiografia, esse caso, eu gosto muito desse relato de caso aqui do Mebasa, porque ele mostra o papel do óxido nítrico, que é uma droga que funciona. Vejam, o uso inalatório no paciente com SARA, a pressão na artéria pulmonar, interrompe o óxido nítrico, aumento da regurgitação tricúspide, com uma onda V gigante, queda do débito cardíaco e, novamente, restaurando o óxido nítrico, reiniciando, há uma redução, novamente, da pressão na artéria pulmonar. No momento em que interrompe o óxido nítrico, aqui inalando e aqui não inalando, vocês veem que há um aumento da cavidade do ventrículo direito, com o chamado efeito Berheim e deslocamento do septo para a esquerda. E, por fim, por que utilizar o Swan-Ganz? Em todo o manual de reposição volêmica, diz que quando utilizamos cristalóide, após 1 hora, somente 15% a 20% está dentro do vaso. E aqui, num momento de rara felicidade, nós conseguimos detectar
né? Então, vejam, às 13h11 e às 14h11, 1 hora, né? Após a infusão de volume, né, de fluido, o volume diastólico final, que estava muito baixo, em questão aí de 20, 30 minutos, ele atinge, né, um nível acima até do normal, que é 140, e depois ele volta a cair. E com isso, né, a fração de ejeção melhora e depois cai. O índice cardíaco melhora e depois cai. Então, isso é evidência, é a prova, né, inconteste de que eu tenho que ter muito respeito quando eu infundo volume em pacientes críticos, principalmente quando eles já têm evidência de aumento de permeabilidade. Todas essas informações aqui que o Swan-Ganz nos proporciona, os outros métodos também, mas todas ao mesmo tempo, só o catéter da artéria pulmonar nos dá. A única coisa que o Swan-Ganz não nos proporciona é isso aqui, né? Alteração ou aspectos morfológicos que podem ser evidenciados pelo eco. Particularmente, eu acredito que o uso do catéter da artéria pulmonar com a ecocardiografia é uma ferramenta poderosa, né? A associação desses dois elementos para que nós tenhamos um manejo adequado do paciente com disfunção cardiovascular na terapia intensiva. Elaborar um plano terapêutico. O Vincent, né, ele minimizou muito aqui o papel de um piloto. Ele disse que, né, de maneira geral, que o piloto tem que saber altitude, velocidade e a rota. E aí colocou um monte de variáveis. E vejam que todas essas variáveis que o intensivista, o cardiologista tem quando utiliza o catéter da artéria pulmonar, cada variável representa uma oportunidade de iatrogenia. Não podemos esquecer. Assim como existem oportunidades de melhorias, né, a gente pode dizer que existe oportunidade de iatrogenia. Por exemplo, eu utilizar um inotrópico como a dobutamina num paciente com uma disfunção diastólica importante, uma hipertrofia ventricular, ou então eu usar um beta-bloqueador num paciente que muitas vezes a gente vê, né, se esqueceram de retirar da prescrição e ele está usando noradrenalina. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. E não é tão simples assim, né? Precisa, né, ter um braço muito bom, né, como o Sully, para conseguir pousar, né, um avião, né, e da tomada de decisão a pousar no Rio Hudson, né, o touchdown, 65 segundos, pessoal. Felizmente, na UTI, todas as decisões importantes que a gente precisa tomar não são em 65 segundos, porque senão a situação seria muito pior. Elaborar um plano terapêutico, então, voltando ao estudo, né, que o Dr. Ciro realizou, né, é importante, né, que tenhamos o entendimento de que o catéter arteriopulmonar é uma ferramenta que vai nos ajudar a tomar a melhor decisão. E aqui, aquilo que eu comentei com vocês, talvez não vejam, né, não esteja muito bem, mas vejam o tamanho da cavidade desse ventrículo direito, o tamanho da alça, né, quase que mais do que 1/3 praticamente, né, da cavidade torácica. Isso aqui é um paciente com um trauma, né, um trauma unilateral, né, e esse é o tipo do dente que, quando eu vou fazer a abordagem, ela precisa ser completa no manejo, digamos assim, do sistema respiratório e do sistema cardiovascular. Um dente com uma lesão como essa, ele precisa, no mínimo, de ventilação pulmonar independente. Porque se eu colocar o mesmo nível de pressão, e isso a gente vê quando utilizamos tomografia com impedância elétrica, eu vou ter um enorme pendeluft aqui nesse pulmão esquerdo, né? E eu vou aumentar a pressão aqui e não vou oxigenar, porque aqui eu tenho uma área, né, de alteração de ventilação e perfusão importante. Então, isso tudo precisa ser levado em conta nesses pacientes. Mais recentemente, agora, vários estudos têm mostrado, né, sim, eu diria que não um resgate, mas assim uma valorização adequada do Swan-Ganz, principalmente em pacientes com choque cardiogênico. E esses autores aqui, né, referem isso como uma melhor seleção de pacientes e também, isso aqui que é fundamental, né, o melhor uso das informações para utilizar, para orientar a terapia, né? Se eu tiver informação correta e utilizar isso de maneira adequada, obviamente que isso será um benefício para o meu paciente. Por que utilizar o catéter da artéria pulmonar? Eu quero restaurar a perfusão, eu quero passar, né, um momento de instabilidade circulatória de maneira adequada. Esse estudo aqui do Sandham, do James Dean, ele demorou uma década para coletar esses pacientes aqui.
Vocês não imaginam o trabalho que deve ter dado para esse grupo. O grande problema é que eles só otimizaram, né, no pós-operatório. Por outro lado, a doutora Suzana Lobo, né, a nossa presidente da MIB, né, na gestão passada, fez um estudo em que a otimização já ocorria no transoperatório. E quando nós comparamos o resultado desses dois estudos, aqui não mostrou benefício e aqui mostrou benefício no paciente cirúrgico. Então, por que eu vou utilizar? Eu tenho que saber que eu vou utilizar o catéter arteriopulmonar porque eu preciso de uma resposta rápida para atender uma demanda, né, que denota déficit de perfusão, né, buscando melhorar o componente da hemodinâmica para adequar a perfusão tecidual. Os outros componentes, vocês sabem, é a oxigenação e a capacidade de carregar hemoglobina. Para concluir, então, né, o que a gente precisa? Né? Observar a técnica de inserção e manutenção do catéter. Né? O catéter não é para ficar fazendo, né, medicação intermitente, as vias, eu tenho que usar só para monitorização hemodinâmica. Ele precisa ser indicado precocemente, né, na crise hemodinâmica. Né? Depois que ele já está com lactato de 7, 8, não perdeu tempo. Né? Evitar a permanência desnecessária. Então, o paciente, aliás, não só o catéter arteriopulmonar, mas todos os invasivos hoje em dia, precisam ser reavaliados diariamente no round, lá no checklist, para ver se esse paciente precisa ou não continuar com esse dispositivo. O uso frequente das informações vai permitir que eu otimize, né, esse estado hemodinâmico, né, do paciente, e com isso eu possa retirar logo a monitorização. E também desmistificar, né, os hospitais de escola, né, o senhor ele não é um bicho-papão, né, ele não mata paciente, né, não é bem ele. Atualmente, o que a gente tem? É uma redução na indicação do seu uso, ficou restrito mais a pacientes com alto risco, mas, mesmo assim, 1/3 dos pacientes que colocam um catéter arteriopulmonar ainda o fazem quando já tem disfunção de múltiplos órgãos instalada, né? O que caracteriza, assim, né, identifica, né, denota que houve uma perda de tempo, né, em se tomar essa decisão num momento anterior. Eu gosto muito desse statement aqui do Epíteto, né, que as coisas para nossa mente elas têm 4 tipos, né? As coisas são o que realmente elas aparentam ser, ou não são e nem aparentam. Ou então elas são, mas não aparentam ser. E a melhor tomada de decisão, né, é uma tarefa, né, das pessoas que têm um entendimento, que têm um conhecimento. Então, acho que isso é fundamental, né, quando nós falamos em monitorização hemodinâmica, saber, né, ter esse entendimento, né, do momento de indicar, conhecer a técnica, saber das possibilidades de complicações, e também a melhor terapia de acordo com a informação, né, que eu estou utilizando. E aqui, né, o doutor Swan e o doutor Gans, ambos já falecidos, né, quando do lançamento, então, do catéter que levou o nome deles. Ele ainda tem muito valor, né, na terapia intensiva, desde que a gente saiba utilizá-lo corretamente. Eu agradeço a atenção de todos e estamos aí à disposição para perguntas, questionamentos, né, sobre monitorização e, em especial, o uso do catéter arteriopulmonar. Obrigado, Fernando, pela excelente apresentação. Acho que foi, antes de mais nada, um passeio aí por esses 50 anos do catéter de arteriopulmonar na medicina intensiva. Eu queria abrir aí para quem quisesse fazer alguma pergunta, algum comentário, que, por favor, se manifeste, fique à vontade. Matheus aí levantou a mão. Matheus, por favor, pode perguntar. Boa noite, doutor Fernando, parabéns pela aula, fantástica, eu acho que foi extremamente elucidativa. Falando especificamente do nosso serviço, né, a gente está com os residentes novos aí e tudo mais. Bom, no servidor a gente gosta muito ainda do catéter de Swan-Ganz, a gente usa ele bastante aí na medida do possível e tudo mais.
Mas a grande questão, e é uma preocupação, na verdade, até que eu tenho, e aí eu não sei se você tem até alguma informação mais com isso, mas assim, ah, eu como uso bastante, como eu disse mesmo, o serviço usa bastante, a gente sabe a ferramenta que é o Swangans e como ela ajuda a gente quando a gente precisa. Mas a grande questão é que eu acho que eu tenho uma impressão que a própria indústria eventualmente está tendo uma mudança pro catéter de Swangans, né? Eu acho que os novos monitores, inclusive, de monitoramento menos invasivo e tudo mais, eles estão ganhando muito destaque e o Swangans está ficando um pouco para trás. E aí, vendo essa evolução e tudo que ele nos ajudou, o que você acha desse futuro do Swangans? Eu vejo hoje, Matheus, só uma outra metodologia que dá informações. Vê bem, é aquilo que eu disse. Quando eu uso uma ferramenta de monitorização, eu não tenho que focar a indicação na patologia, eu tenho que focar na necessidade da informação. Esse é o primeiro ponto. Eu posso ter aquilo que eu disse, todas essas informações com outras ferramentas, mas só o Swangans me dá todas juntas. E hoje só tem uma ferramenta que dá informações que o SWAN não dá, que é a termodilição transpulmonar, onde eu tenho, né, o índice de permeabilidade vascular pulmonar e a água pulmonar extravascular, que são variáveis extremamente importantes no paciente com síndrome do desconforto. Por outro lado, se eu usar, né, a termodilição transpulmonar, né, eu não vou ter a medida da pressão na artéria pulmonar, eu não vou ter de maneira contínua a medida da saturação de oxigênio venoso misto. Eu tenho que pesar e para ver, né, o que eu vou ter de benefício com uma ou com outra tecnologia. Por exemplo, é difícil hoje em dia a gente pegar um mitral com hipertensão pulmonar. Mas se tu tiver um paciente com 80 de sistólica na pulmonar, tu vai ter que usar o SWAN. Não tem. Né? Então, eu acho que o importante é aí que é fundamental, né? Vocês que têm esse papel, né, que exercem um importante papel, né, de formar intensivistas, né, é passar essa mensagem que não existe uma tecnologia que seja 100% infalível ou seja, né, 100% obsoleta. Eu tenho que saber. Infelizmente, como o catéter artéria pulmonar é uma metodologia que exige, primeiro, conhecimento de fisiologia, dá trabalho para a manutenção e para a orientação, né, a manutenção dos casos, e digamos assim, uma ferramenta antiga também em desuso. Agora, se a gente observar a fissura que todo mundo tem por ECMO hoje, né, mesmo em serviço, sem condição de ter uma ECMO, a gente vê isso. Né? Então, o serviço, né, para ter uma ECMO, por exemplo, ele tem que ter um movimento praticamente diário para a equipe estar sempre azeitada, assim como para a monitorização hemodinâmica também. Eu acho que aí é um pouco assim dessa mudança que é um tanto quanto volátil da maneira como está hoje a humanidade. Tudo é tecnologia, tudo é inovação, tudo, né, são maneiras diferentes, como eu mostrei o tratamento do choque séptico em 58, não mudou nada. Né? Então, esse entendimento eu acho que é fundamental para que a gente tenha a melhor escolha na hora de identificar qual a ferramenta eu vou utilizar em determinado paciente. Perfeito, doutor Fernando, obrigado. Mais alguém, algum comentário? O Fernando, claro que ao longo desses anos todos passamos aí por diferentes estágios da utilização da técnica, inclusive com o hardware tendo evoluído bastante, desde um primeiro momento onde nós tínhamos o catéter e aferíamos as pressões e fazíamos os cálculos hemodinâmicos todos na munheca, até o catéter de débito cardíaco contínuo, a possibilidade de medida de fração de ejeção de ventrículo direito, assim, houve aí uma grande evolução e uma grande facilitação na utilização da técnica. Eu queria que você comentasse um pouquinho, que você voltasse lá para trás
E nos teus primórdios na especialidade, quando você pela primeira vez estava usando um catéter de artéria pulmonar, qual o sentimento para que a gente tente transmitir isso aí para o pessoal? Qual foi a tua impressão quando, lá pelas primeiras vezes, você pôde fazer isso? Eu não tenho nenhum pudor em dizer que foi medo a sensação. Eu era um paciente, eu me lembro muito bem, era um paciente com uma valvulopatia aórtica em choque. Isso foi em 1979, foi na década ainda em que o SUAN foi, eu era R2, que o SUAN tinha sido introduzido na medicina, e o paciente em choque. Então, imagina que naquela época não existiam esses métodos percutâneos que nós temos hoje. A técnica de Selby nem se sonhava em utilizar. Então, era a flebotomia. Agora, imagina fazer flebotomia num paciente em choque, não é? E tentar avançar um catéter, não é? Até ele atingir, não é? Sair da cubital e até ele chegar na cava superior, sem balonete inflado, né? A evolução que a gente viu, né, em todo esse tempo na anatomia do catéter, né, e nas funções que ele executa e nos permite ter essas informações hoje, isso é fantástico. Né? Isso, sem dúvida, é como assim, do Cristóvão Colombo ao Neil Armstrong, mais ou menos isso. Eu acho que um pouco do que o Matheus comentou, a Anastélia colocou aqui também no chat, você ressaltou bem aí na sua apresentação as dificuldades do ponto de vista de interpretação das variáveis e de decisão terapêutica com as informações obtidas com catéter de artéria pulmonar. Naquele estudo do Manu Chen, que você citou e que a gente reproduziu aqui no Brasil, é um estudo em que você desafiava as pessoas com um quadro clínico, com as informações hemodinâmicas e pedir que as pessoas escolhessem a melhor conduta dentre 6 alternativas. E para o mesmo cenário, algumas pessoas decidiam dar diurético e outras decidiam dar volume, ou outras decidiam dar vasopressor, outras decidiam dar vasodilatador, para o mesmo cenário. E é óbvio que, quando nós estamos avaliando o mérito de uma ferramenta de monitorização, e nós sabemos que o que vai trazer benefício é o tratamento, e não a monitorização, quando você tem essa variabilidade toda na interpretação dos dados, na conduta, fica muito difícil avaliar isso. E nós acompanhamos aí, ao longo dessas décadas todas, sempre essa dificuldade no ensinamento, na capacidade do entendimento da utilização da ferramenta. E hoje nós vivemos num mundo muito mais fácil, um mundo muito mais ágil, onde a gente tende a simplificar as coisas, e quando a gente pensa até numa ferramenta de monitorização, a gente busca um número que possa nos dizer se o caminho é A ou B, e a gente fala de uma ferramenta que estritamente nos permite um melhor entendimento da fisiopatologia e facilita o nosso entendimento do que está acontecendo para que a gente tome decisões. E eu percebo que há cada vez mais uma tendência a se ter menos interesse nisso. E acho que isso, de alguma forma, justifica por que a indústria entende qual é o seu mercado e entende que ela tem que sair buscando alternativas a oferecer para esse usuário que contemple o que ele espera. E isso, de alguma forma, deixa um sentimento até de uma certa frustração, mas, por outro lado, a nossa obrigação de manter o ensinamento acerca do uso da ferramenta e ressaltando sempre a importância dela. Eu não sei o que você pensa a partir disso, Fernando. Sem dúvida. Enquanto tu estava desenvolvendo o teu raciocínio, eu estava pensando em duas coisas aqui que a gente tem que ter muito cuidado. O ensino da medicina através de manequins, não é? E o uso da telemedicina. E são duas coisas que vieram para somar, para ajudar. Mas a gente tem que ter um entendimento que tem indicações, nichos específicos
né, para essas condições. Voltando para o Sully, né, para quem viu o filme, né, quando ele foi a julgamento no tribunal, queriam, né, condená-lo, porque ele tinha jogado um Airbus no Rio Hudson. E aí disseram para ele que, na simulação, tinham conseguido retornar com o avião até o aeroporto. Aí, naquele momento, ele gelou, mas um cara experimentado, na 17ª. E ele disse, pois eu só tinha uma tentativa, era a vida real, não é? E não tinha muito tempo. Então, eu acho que isso retrata muito bem a nossa tomada de decisão. E se nós ficarmos valorizando demais, não é, aspectos, digamos, da modernidade, não que não seja importante, não é isso. Não é? O que a gente não pode é desprezar, não é, o que veio de conhecimento. Não é? Então, imagina se até hoje um Forsman da vida não tivesse introduzido uma sonda vesical, né, numa veia para cateterizar o coração. Na época, ele foi execrado. Né? O Semmelweis, quando disse que tinham que lavar as mãos, né, ele também foi execrado. Então, todas essas coisas que a gente tem na história da medicina, e infelizmente algumas ainda se repetem, são o retrato fiel, né, da falta, né, de memória para que não cometamos erros, né, que venham a prejudicar a continuidade do desenvolvimento. É fato. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário, algum dos residentes quer se manifestar? Fernando, você acha que dá para a gente ressaltar que, pensando hoje na utilização do catéter de artéria pulmonar, as questões fundamentais são o time, o momento da decisão do uso dele e o cuidado com a interpretação das variáveis? A gente pode resumir que esses sejam talvez os dois pontos mais importantes? E a técnica, né? Eu não posso cometer heterogenia na hora de passar. Perfeito. Né? Porque, seguido, às vezes, assim, né, em lugares onde eu trabalhei, que a gente utilizava, me chamavam, eu chegava lá para sentar com 60, 70 centímetros de catéter para dentro. E aí é muito risco, né, a gente ter isso nesses pacientes, né? Então, a gente precisa saber muito bem a técnica. Então, o conhecimento de anatomia, de fisiologia é fundamental. E a questão do time é uma coisa que a gente acompanha, de fato, desde sempre, né? As pessoas sempre têm uma atitude mais protelatória, no sentido de aguardar para ver se o paciente melhora antes de tomar a decisão, e, via de regra, com a deterioração do choque é que toma essa decisão, você mesmo mostrou. Uma coisa que tem chamado a atenção do catéter extrapulmonar é que, mesmo sendo uma ferramenta com 50 anos de uso na terapia intensiva, ela continua despertando grande interesse. É curioso, inclusive, eu diria, nos últimos 5 a 10 anos, a gente teve um aumento de novo no número de publicações, e principalmente nesse contexto que você bem ressaltou, de um certo reconhecimento da importância da ferramenta, em especial no choque cardiogênico, né, que teve uma época que quase foi abandonado de utilização nessa população de pacientes. No fim dos anos 90, né, para os anos 2000. E tem uma outra coisa, agora falando assim, Delon, quando eu estava ainda na faculdade já há bastante tempo, e logo nos primeiros anos assim de trabalho, na década de 80, falar em polimixina B era proibitivo. Hoje, se falta polimixina B, com as cepas de acineto aí, né, a gente está numa situação muito delicada. Então, essas ondas da medicina, essas ondas do entendimento, né, é fundamental que a gente tenha em mente que não dá para nem sempre nem nunca, né?
Isso aí. Alguma pergunta ou comentário, pessoal? Alguém quer se manifestar? Fernando, ao longo dessas décadas todas, aí, qual foi a maior complicação que você teve, ou observou, ou teve conhecimento relacionado ao catéter, não à utilização inadequada dele? Você lembra de algum? Uma coisa que eu tenho medo, né? Porque isso é que nem em plantão, quando a gente diz que vai dar tudo certo, que está bom, que está calmo, a gente tem uma complicação, né? Mas uma coisa assim que eu sou muito feliz de nunca ter assistido uma ruptura da artéria pulmonar. E desde o primeiro catéter que eu passei, assim, eu já passei e acompanhei e vi pacientes com catéter, assim, um número significativo, assim, na casa dos milhares aí, e nunca vi uma ruptura da artéria pulmonar. As complicações, eu não diria as mais graves, mas, assim, as mais frequentes são, por exemplo, aqueles raios-x que eu mostrei para vocês, e também não enovelar, a gente conseguir retirar o catéter sem precisar levar para a hemodinâmica, sem precisar cortar, né, e retirar. As complicações, assim, mais corriqueiras são infecciosas, pela falta de cuidado. É o que a gente vê mais. Eu fiz essa pergunta até de propósito para ressaltar a segurança da utilização do catéter, né, quando você faz isso de maneira cuidadosa, portanto, é inusual mesmo você ver uma complicação. E quando a gente fica sabendo de alguma complicação das relacionadas ao catéter, está sempre associado à má utilização da técnica, né? Não tem outro caminho. E isso é prática, né? Parafraseando o Nadal, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, as pessoas, né, precisam treinar, precisam utilizar. E isso que tu ressaltaste, né, que está caindo em desuso, que as pessoas não utilizam mais, é uma pena, porque daqui a pouco a gente não vai ter mais isso. Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui da Lília. Quantos dias? Lília, eu tenho um caso que eu já deixei 8 dias até o paciente sair da crise hemodinâmica, uma contusão miocárdica. Normalmente, no paciente com sepse, 48, 72 horas, porque o tipo de choque é distributivo, e a partir desse momento, a macrohemodinâmica deixa de ter o papel que tem a microcirculação. Agora, quando o choque o componente cardiogênico é o principal do choque, o acompanhamento ele pode ser feito e não tem problema, é cuidado. Se tu for na literatura, tu vai ver que em alguns relatos assim que a cada 3, 5 dias tinha que trocar o catéter, não precisa. Se tu mantém, né, as condições de asepsia dentro de normas de segurança para esses doentes. Complementando a resposta do Fernando, além do fato de que é seguro você manter por mais tempo se você tiver cuidado, por outro lado, quando você faz uma medida e não te dá nenhuma informação relevante para o manuseio do paciente, você não está mais precisando dessas informações, é hora de tirar, seguindo aquela máxima de que a gente mantém qualquer procedimento invasivo estritamente quando ele é necessário. Sem dúvida. Alguma pergunta a mais, algum comentário, pessoal? Bom, Fernando, como você bem ressaltou no início da tua apresentação, é um presente poder falar por esse assunto. E eu também me sinto mais ou menos assim, porque eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma responsabilidade adicional, que é a de alguma forma, passar esse conhecimento para gerações que estão chegando, diante da importância que ele teve no desenvolvimento da especialidade e que eu, particularmente, sei que você também acredita que ainda tem. Por isso, é fundamental, em especial para intensivistas que estejam em formação, em treinamento, que procurem buscar as habilidades, o conhecimento necessário para utilizar essa técnica com segurança. Eu te agradeço bastante pela brilhante aí apresentação.
a sua publicação do Arquivo Brasileiro de Cardiologia, que foi quando dos 20 anos do cateter de Swan-Ganz, ela agora já está antiga, né? Já tem outros 30 depois disso, bastante tempo se passou, e a gente continua aqui conversando basicamente as mesmas coisas que a gente conversava há 30 anos atrás, né? Continuam sendo aí os pontos de discussão. Eu queria Falando na terapia intensiva, né, esses pontos, assim, além da monitorização hemodinâmica, é a reposição volêmica, né? Saiu mais um estudo agora no New England, essa semana passada, né, mostrando que a solução salina não é inferior à solução balanceada, né? Então fica essa briga, né? E assim a gente vai. É verdade, é verdade. Bom, fiquei à vontade para os seus comentários finais e muito obrigado aí por ter participado da nossa Vou reunião. até agradecer a Muito obrigado a oportunidade todos aí que participaram. e agradecer a atenção. Um abraço aí para todos. Grande abraço, turma. Boa noite aí a todos. Tá bom. Tchau.